Bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Essa noite vamos convidar a mais nova e atual Miss Eco Brasil 2026, a nossa querida Joana Camargo, para sabermos a trajetória dela dentro do concurso Mister Eco Brasil e a sua trajetória. E é um prazer ter todos vocês aqui nessa noite e vamos fazer uma linda live para homenagear essa Miss Brasil recém-eleita, ela que já chegou. Vou mandar o convite para ela aqui. Quinta-feira, feriado da Consciência Negra, 20 de novembro. Olá! Olá, Joana. Boa noite, minha rainha. Seja muito bem-vinda ao TV Miss Brasil. Agora vai representar o nosso país no Miss Eco Internacional no Egito. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade, pelo convite, pela abertura de divulgação também. Uma honra para mim, como eu disse anteriormente, estar participando novamente aqui do Miss Brasil Forever. Miss Brasil Forever. A gente já teve a nossa entrevista, nos conhecemos no ano passado, foi uma entrevista muito boa. Você é uma pessoa maravilhosa e eu fico extremamente feliz de estar aqui para comemorar essa conquista, né? Esse título recém-conquistado. Sim. Olha, entrou na nossa live agora o Pedro Luiz Sobreira. Seja bem-vindo, Pedro. É um Oi, querido. Pedro. E agradeço a todos que estão na live. Então, Joana, vamos lá. Eu queria saber o seguinte: qual foi o seu grande diferencial na sua preparação do Miss Brasil Mundo 2024 para o Miss Eco Brasil 2026? Eu acho que pode controle, porque no ano passado, como foi aplicado, eu tive um problema de saúde às vésperas do concurso. Eu não sei se você está sabendo, mas eu tive uma infecção por uma bactéria e a minha alta hospitalar aconteceu faltando 2 para iniciar o confinamento. Foram quase 10 internada, bactéria no meu rim, parte do meu fígado, foi um quadro severo. Se eu fosse um pouquinho mais velha, de acordo com os médicos, eu não teria conseguido dar a volta. E ainda assim, a orientação médica era de que eu não fosse para o concurso do ano passado, para o Miss Mundo. Mas, acreditando no propósito de Deus para mim, a chance que eu fui concorrer, crendo e também para honrar todos os meus parceiros, o meu time de apoiadores, patrocinadores que estavam comigo. Então, eu fui na cara e na coragem. E esse ano, diferentemente, eu consegui fazer toda a minha preparação de uma forma saudável, me recuperei bem, voltei para minha vida normal em março desse ano, voltei a treinar, a me cuidar, que também foi algo que me afetou bastante, essa questão da autoestima, porque, querendo ou não, depois que a gente passa por um problema de saúde, a gente tem que mudar hábitos. Eu ia parar de comer coisas da forma correta, entre outras coisas. Então, esse ano foi em março também que eu recebi o convite para participar do Miseco e foi quando a minha vida voltou ao normal, que eu recebi a alta 100% para fazer tudo novamente que eu fazia antes da doença. Então, eu aceitei como uma oportunidade e eu realmente me entreguei a essa preparação. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu procurei os melhores parceiros, eu, da melhor forma que eu pude, preparação, no aperfeiçoamento. Tive uma preparação mental também para enfrentar o concurso, que é algo importante. Então, sim, a do início à preparação. Porque no ano passado, quando chegou na reta final, faltava cerca de um mês para o concurso, eu tive esse problema de saúde. E isso me impediu de muita coisa. Inclusive de entregar os desafios que eram um pré-concurso ali que a gente tinha com um dos parceiros patrocinadores pro Miss Mundo, eu não consegui participar, porque eu estava internada. Então, era uma coisa que eu controle. Agora eu queria que você narrasse, falasse um pouco para a gente da sua experiência, né, lá no Miss Mundo Brasil 2024. Do Miss Mundo Brasil, foi uma experiência grandiosa. Eu vivi dias
de pura emoção, porque, como eu falei, eu recém tinha saído de um leito de hospital, de uma fase crítica da minha vida, quase me tomou. Então, cada dia eu agradecia a Deus. Até as minhas colegas de quarto, era Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, elas eram testemunhas do quanto eu chorava no fim de cada dia de gratidão por estar vivendo aquela experiência, por ter vencido mais. Porque, assim, a minha história no Miss Mundo Brasil foi muito mais pessoal que qualquer outra coisa. Foi um desafio enorme para aquele momento. A organização também estava assim, com o olho estalado, né? Porque eu era como se fosse uma bombinha, eu podia explodir a qualquer momento. Mas foi uma experiência grandiosa, foi gratificante. Eu fiquei muito grata do início ao fim. Eu falo até para as meninas, eu estava em paz, eu estava feliz, eu estava emocionada. Qualquer pessoa que vinha falar comigo, eu me emocionava, eu ia a prantos, mas era justamente por esse sentimento de gratidão por estar viva. E isso é algo que, cara, logo ali na foi eu estava muito sensível. Mas o sentimento de gratidão, ele aumenta cada vez mais. Porque eu realmente vejo que eu estou tendo uma segunda chance de Deus para viver a minha vida. E isso está me fazendo me entregar demais a tudo que eu me proponho e da melhor maneira possível. É como se virasse uma chave na nossa mente e ele começa a aproveitar o mundo, sabe? Porque a gente percebe o quanto isso é valioso, quanto essa experiência, essa dádiva que a gente tem, ela é única. Única e ela passa muito rápido. Então a gente precisa aproveitar. E é isso que eu estou fazendo agora. Maravilhosa. E naquele momento ali, como você se sentiu sendo uma das finalistas do Miss Mundo Brasil 2024? Foi uma vitória. Como eu falei, é uma vitória muito mais pessoal minha do que qualquer outra coisa. Eu realmente queria ter uma boa colocação, como todas as meninas, né? A gente entra num concurso querendo a coroa. E eu sabia que era muito difícil, em razão do meu estado de saúde, do meu estado do corpo, da pele que estava empipocada pelos medicamentos. Então, eu busquei aproveitar e fazer o melhor que eu podia dentro das condições que eu tinha de saúde. Principalmente, eu não podia me passar demais, eu tinha que respeitar alguns limites, respeitar a questão de alimentação, que eu não podia comer qualquer coisa, porque o meu fígado rejeitava ainda. Ele estava se recuperando de próprio, então é uma coisa. Quando eu estava nos tops do final do Miss Mundo, eu nem acreditava, eu chorava. Tanto que tem uma parte que o câmera passa por nós no top 10 e eu tô assim, porque eu tô orando, eu tô vendo. Era. Não tem como. Foi uma vitória pessoal mesmo. Foi, eu senti que eu tava me superando a cada dia, o meu corpo, ele tava. Eu ouvi o tempo todo o Espírito Santo falando que estava tudo bem, que eu ia ficar bem. Então, ter chegado no final, ter me tornado uma das finalistas, uma integrante da Corte Real, que a gente fala, que é o top 5 do Miss Brasil Mundo, um concurso tão grande, tão disputado, porque teve candidatas que estavam há 2 anos se preparando para aquele certame. Eu ingressei, eu acho que faltando uns 10 meses para a final, e ainda tive todo esse empecilho da minha questão de saúde. Mas ter chegado tão longe para mim foi uma dádiva, foi um presente assim de Deus e a sensação é realmente de uma vitória eterna, muito grande. Agora, Joana, eu queria saber o seguinte: como foi o convite e todo o processo para você concorrer ao título de Miss Eco Rio Grande do Sul e por que você escolheu a franquia Miss Eco Brasil? E eu pedi um tempo para pensar. Por causa dessa insegurança que eu tinha, eu pedi um tempo para pensar. E nisso, eu acho que foram quase 7 dias pensando, analisando, estudando o que era o eco, porque eu já havia ouvido falar da franquia, mas nunca tinha ido a fundo sobre do que se tratava, o que usava, a natureza em si. Só que, na verdade, o nosso meio ambiente, ele vai muito além. O nosso meio ambiente é onde convivemos, é onde vivemos, onde exercemos essa experiência maravilhosa que é. Então, tudo é a nossa sociedade, a nossa sociedade rural, as florestas, os rios, as lagoas, tudo engloba o meio, tudo é o nosso ecossistema. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar, a ver que o Eco International, ele seguia as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
que a vencedora do Internacional, muito mais do que um título mundial, ela se tornaria embaixadora da boa vontade mundial no planeta e viajaria o mundo em projetos sociais, que é algo que sempre me motivou e sempre me fez agir e ajudar a sociedade onde eu vivia. Eu não tive dúvida, simplesmente liguei para esse amigo, vamos, a gente vai. E eu sabia que ia ser um desafio tremendo pelas minhas inseguranças estéticas, mas meus valores pessoais e a minha crença fechada com o que eu sou e com o que eu vivo há anos era muito maior. Então eu aceitei o desafio e fui piada de fé. Ô, Joana, o Christian Salles está perguntando aqui se você é colorado ou gremista. Eu sou gremista. Gremista. Pronto. Agora, Joana, eu queria que você contasse a sua experiência no confinamento do Miss Eco Brasil. Você se considerava uma forte candidata ao título? Fale aí tudo pra gente. O nosso clima no concurso, no confinamento, ele foi muito de amizade. Ele foi muito. E a que era a dúvida de uma outra vinha e respondia. A gente buscava realmente aperfeiçoar a nossa colega. A gente buscava que todas nós entregássemos o nosso melhor para fazer um show lindo. Então, foi um concurso leve, muito bem organizado. A gente viveu experiências maravilhosas. Tivemos contato com animais, com estávamos numa montanha. Foi, assim, incrível. Morro, na verdade, que é o Morro da Cabrita, que é um ponto cultural de Taquari. E eu sou apaixonada por natureza, eu sou do interior, então para mim eu estava em casa, eu estava assim me divertindo e foi sensacional. E eu acredito que todas as meninas tiveram boas experiências e carregam boas experiências do concurso, porque realmente foi ótimo. Agora, com relação a me achar uma forte candidata, eu sabia que eu tinha experiência e eu sabia que eu estava pronta para fazer exatamente o que eu tinha planejado os meus meses de transição. Porque, como eu falei, eu, quando aceitei o desafio, se eu aceitasse naquela hora, em março desse ano, eu iria vir com 150% de mim nisso. Eu ia me entregar e eu ia viver pro concurso. Isso foi o que eu fiz ao longo dos meses. Então, eu estava muito convicta do que eu estava fazendo e eu estava com muita confiança na execução do que eu havia planejado. Mas eu não me considerava a favorita, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que eu sou muito de respeitar as outras pessoas, respeitar os sonhos das outras pessoas. Então, eu sei que, como aquele sonho, esse sonho era enorme para mim, as outras meninas também. Todas nós, expectativas, preparamos como todas entregaram. Então, como poderia ser qualquer. E na energia que a gente estava feliz, independente de quem fosse. E isso foi muito legal no concurso. E é isso que eu acho mágico nas frentes, porque quando tem esse filantrópico, normalmente as meninas que participam, elas também possuem esses valores com elas. Elas se identificam de alguma forma. Então, são pessoas boas, são pessoas com uma energia incrível e que fazem tudo ser melhor. Porque quando a gente está com pessoas de bem nos rodeando, a nossa ambiência ela se transforma e a gente consegue oferecer realmente o melhor de nós. E eu acho que foi isso que aconteceu no concurso, durante o confinamento e também durante as avaliações e, consequentemente, na final do concurso. E quem foi a sua companheira de quarto? Ah, minha companheira de quarto, ela tava aqui na live até agora há pouco. Foi a Carol, a Caroline do Mato Grosso, ela foi do Sul, Mato Grosso do Sul. Ela foi maravilhosa. A gente, quarto não tinha. Assim, eu busquei no pré-concurso, antes de começar o confinamento, conversar com todas as meninas, ou quase todas as meninas. E quando saiu o sorteio, eu vi que a Carol era a única que a gente não. Única não, tinha mais umas duas outras meninas que eu não tinha tido troca ainda. Então eu corri, segui ela, a gente começou a conversar. E ela é uma pessoa incrível. Ela, nossa, dava muita risada no quarto. Não tínhamos muito tempo livre, mas a gente se acertou demais. E qual foi a etapa assim que você sentiu que foi mais tensa para você durante as preliminares do Miss Eco Brasil, assim, ou foi tudo tranquilo assim? A insegurança com o corpo é algo que é muito pesado para mulheres em um geral. E quando a gente se bota em
curso de biquíni para literalmente ser avaliada por isso, eu, por toda essa trajetória, toda essa bagagem que eu estava, que era a questão de ter começado há poucos meses a me cuidar novamente de forma estética, foi um peso muito grande. Tanto que até o meu coordenador falava, o Everton, ele falava para mim, nossa, eu não sei por que que você vai tão rápido quando é traje de maiô, traje de banho ou biquíni. Sendo que quando é o gala, você literalmente desfruta da passarela. E eu falei para ele, é porque eu ainda tenho essa insegurança. E infelizmente não tenho o que fazer, porque eu sei que é uma construção. É uma melhoria diária, é o treinamento. E claro que eu fiz muita coisa. Até, até o concurso ali, desde quando eu voltei a treinar, que foi no finalzinho de março, início de abril, eu estava fazendo 2 treinos por dia com eletroestimulação e musculação, além de ter acompanhamento de uma nutricionista com relação à dieta. Então, assim, eu sabia que eu estava melhor perto da onde eu saí, mas eu sabia que as meninas que já estavam com anos de preparação tinha uma grande diferença. E isso é algo que me deixa tensa para preliminar. E eu acho que muita gente sentiu isso, porque eu sou muito de demonstrar, sabe, Josenildo? Quando eu tô bem, assim, quando eu tô tranquila, quando eu tô leve, eu transpareço isso. É como se fosse uma harmonia em volta de mim que vai passando e contagiando. Mas quando eu tô insegura também, quando eu tô murchinha, isso também transparece. São coisas que eu não sei. Tá? Então, esse momento da preliminar foi algo que mexeu bastante comigo, com minha autoestima, com o meu próprio ego, mas foi algo também. No fim, foi bem entregar boa performance. E essas questões, agora, inclusive, ter que lidar com a questão de comentário e do Instagram só, é uma parte de assimilar. Eu recebi inúmeras depois do final do concurso, justamente por essa questão estética, mas não era algo que eu não tinha previsto já. Então, eu uso muito disso para ressignificar. Porque agora eu já tenho mais 6 meses pela frente, onde com toda certeza, se antes eu estava com 150% de mim, agora vem 200 para entregar o meu melhor lá fora. Se bem que o Eco, ele é aquele concurso que ele não visa exatamente, né, uma top model, não é o que eles buscam. Eles preservam muito mais a questão do engajamento e de realmente escolhida como representante mundial ir lá e colocar realmente a mão na massa, fazer a coisa acontecer, ajudar pessoas, cuidar de vulneráveis, defender questões sociais e ambientais, do que exibir um corpo esculpido, mas melhorar, porque, como eu falei, segurança minha. Uma insegurança acaba nos tocando e mexendo com o nosso emocional, isso acaba transparecendo para os outros. E é o que eu quero trabalhar cada vez mais para não me atingir de uma forma tão forte assim. Não, vai dar tudo certo. E quero fazer um elogio a você agora, Dino, que você está belíssima nessa live, com essa coroa linda, esses cabelos louros, essa faixa lindíssima de Miss Brasil. Olha, você é uma pessoa abençoada, uma pessoa que eu quero ter o prazer de um dia poder nos vermos, nos conhecermos, porque é sempre assim com todas as missas que eu tenho esse contato aqui virtual e a gente acaba um dia se encontrando num evento e é maravilhoso, sabe? Então você está de parabéns por toda sua força de vontade, sua trajetória, sua luz. Você tem uma luz, você é uma pessoa, uma Miss Meiga com carisma, e aí você vai conquistar o mundo, vai conquistar seus planos, seus projetos profissionais, pessoais, porque você é uma menina doce. Então, é a primeira, vou fazer esse registro aqui, a primeira Miss da franquia Eco Brasil, né, que está vindo aqui com o título nacional, não TV Miss Brasil Forever, né? Ó, o Luiz Sobreira está dizendo aqui para você que você é maravilhosa, vem mais uma coroa aí para o Brasil. Ele Ah, falou. Deus! Glória a Deus. Eu fico assim, por saber que eu passo essa luz tão grande. Eu tenho uma fé na vida agora muito mais, vivendo essa segunda chance, né, de estar aqui. Então, está sendo a
E uma honra maior ainda estar pela segunda vez na sua presença, mesmo que virtual, mas a gente tendo esse contato que é tão importante, com certeza ainda vamos nos encontrar pessoalmente, fazer uma foto maravilhosa e vários vídeos. Eu não tenho Nossa, dúvida. com certeza, minha rainha. Então vamos agora à parte boa. Passou a tensão aqui. Eu queria saber, naquele momento que foi anunciado o seu nome e feita a sua coroação como a nova Miss Eco Brasil 2026, o que você sentiu naquele momento? Ai, foi uma enxurrada de emoção. Tanto que eu me abaixei porque eu não tive reação. Eu imaginei que eu iria longe do curso. Eu idealizava um top 5, um top 3. Já era mais difícil o top 3. Confesso que eu tava ali na dúvida se eu entrava no top 3. Mas quando eu estava de mãos dadas com a Paraná e a gente estava naquele momento de aguardar o resultado final, eu lembro que eu estava muito em paz. Eu estava assim, eu já tinha vencido para mim. Aquele sentimento que eu te falei, a vitória interna da gente. E eu estava muito grata a Deus por isso. E querendo ou não, na minha cabeça, na hora que a gente estava aguardando, eu achei que ela tinha ganhado. E eu acredito que eu demonstrei isso porque eu estava muito calma. E ela estava muito nervosa. E eu falei para ela, calma, tá tudo bem. Você vai ser uma ótima representante para nós. Eu falei assim, tipo, sabe? E ela tremia, assim, ela não conseguia nem falar. E aí, quando as meninas anunciaram, que na verdade elas também acho que elas se emocionaram com toda a trajetória, e elas gritaram Rio Grande do Sul. Eu tava aqui e no Rio Grande do, eu ainda não tava assimilando, eu tava carregando na minha cabeça. E no Sul, foi assim, quando elas falaram o Sul, parece que eu entendi e eu compreendi que eu era nova no Brasil. E ali veio assim, ó, churrada de emoção. E eu olho assim, meu Deus, sabe? Foi, foi uma vitória foi inacreditável. Como eu te falei, eu já tenho experiência nos concursos, mas, querendo ou não, pela experiência do Miss Brasil Mundo e também por ter essa insegurança, tanta insegurança com a questão estética corporal, eu realmente achei que talvez fosse algo distante para mim. E às vezes é que a nossa mente, ela às vezes nos boicota nesse sentido. E, e quando eu percebi o que realmente. Porque assim, a gente recebeu as notas finais depois do concurso, todas nós recebemos. E de 10 jurados que estavam ali, 7%, 70% do corpo de jurados me indicou. Então, eu tô com uma ovelhinha. Que linda. Agora, o título de Miss Eco Brasil 2026 já começou a transformar a sua vida? E de que forma você pretende reinar usando esse título para inspirar as futuras candidatas do Miss Eco Brasil? Com certeza, já começou assim, porque logo que a gente sai do palco, já começa uma maratona de preparação. Maravilhosa. Eu adorei a nossa conversa aqui e olha, vou fazer um convite especial a você, tá? Quando você retornar do Miss Eco Internacional, vamos conversar novamente, que você vai trazer coisas de lá para trazer para a gente aqui e que o meu canal aqui, o TV Miss Brasil Forever, não é só meu, é nosso. E ele está à disposição de todas as misses que têm as suas histórias para contar, porque o concurso não é só lá no início. O concurso tem o antes, o durante e o depois. E estamos nós aqui nesta noite maravilhosa, com essa loira lindíssima aqui, não é? Que vai nos representar no Miss Eco Brasil Internacional. E que, meu Deus do céu, é um encanto conversar com todas vocês. Não é? Eu acho que um concurso de Miss é um evento cultural de suma importância, porque revela grandes mulheres, traz grandes histórias, e muitas histórias inspiradoras, transformadoras, porque a Miss não é só a faixa e a coroa e um rostinho bonito.
A Miss, ela é muito mais do que isso, ela é essência, ela é dedicação, ela é carisma, ela tem um gesto todo especial hoje de trabalhar em prol das outras pessoas. Então, na realidade, ser Miss hoje não é o nome Miss, não é só um título, é uma responsabilidade. E que cada uma, no seu ano, faz cumprir cada minuto do reinado, cada segundo assim. Então, assim, eu fico muito feliz quando vocês vêm aqui, retornam, começam na condição de uma candidata municipal, depois de uma candidata nacional e depois de uma candidata internacional, e que a gente procura sempre, nós procuramos sempre aqui, estar sempre atentos, de braços abertos, porque é muito gostoso ter a presença de vocês aqui, cada noite que a gente senta aqui para conversarmos. E eu só tenho que, mais uma vez, agradecer a você, dar os parabéns ao Maurício, que é um guerreiro, que batalha muito pelo em prol do Miss Eco Brasil, né, da escola de Misses, né, hoje, do Everton também, que está aí revelando novos talentos. E, assim, a equipe de vocês do Eco Brasil, eu tenho que dar os parabéns e que vocês, assim, sigam em comunhão perfeita nessa trajetória em busca do título de Miss Eco Internacional. E agora, Joana, deixo você aqui dar uma sua mensagem final para os nossos seguidores. Com certeza. Eu, a mensagem que posso deixar aqui é desfrutem ao máximo cada boa oportunidade, por mais corrida que seja. Os dois. Olha o borboletinha. Sim, E, e eu acho que isso é o essencial. Aproveitem as pessoas que vocês aproveitem os momentos que vocês desfrutam, aproveitem a comida boa que você pode comer, que tem também. Corram atrás de vocês vibrarem. Eu, mesmo depois do quadro, eu escolhi levantar, eu escolhi correr, do que fazia o meu coração vibrar e do que eu sentia que era um propósito de Deus para minha vida. E hoje eu estou vivendo o cumprimento de uma promessa. Não poderia ser melhor. Então, a mensagem que eu quero deixar, a mensagem final, aproveitem ao máximo cada um de vocês, os momentos, a família, que amam, porque o segredo da nossa idade, da nossa vida, estar em alto, é a gente conseguir aproveitar esses pequenos momentos. Não só os momentos grandiosos, também aproveitem os grandiosos, mas saibam ver magia no dia a dia, da parte da rotina, porque é isso que faz a diferença. maravilhosa. Então é isso, meus seguidores. Muito obrigado pela participação de todos vocês que estão ao vivo aqui na live. E a live vai estar salva daqui a pouquinho aqui no Instagram. E amanhã ela estará no canal Miss Brasil Forever no YouTube. Para quem quiser rever essa live, ou quem não assistiu, e conhecer um pouco melhor da nossa belíssima Joana Camargo, essa loira linda que vai aí para o Egito representar as cores do nosso país, assim. Então, eu quero fazer também um convite para vocês. Na próxima terça-feira, dia 25, teremos aqui a Miss Brasil Terra, Laila Frison, que também vem contar todas as histórias dela no Miss Brasil Terra e no Miss Terra Internacional. Joana, olha, um abraço para você, bem virtual. Sinta-se abraçada. Um beijão para você, minha rainha, e o canal está à sua disposição aqui. Se você tiver conteúdo, poste, collab aqui, que tudo que tiver na sua trajetória, eu faço questão aqui de divulgar e estar lhe apoiando sempre nesse seu reinado, tá certo? Obrigada, coração. Uma honra estar aqui com você de novo. Obrigada